Então, abrindo aí a sua Bíblia de novo, voltamos aqui à primeira carta de Pedro 2, no verso 4, tá? Então, olha só, vamos entender aqui a mensagem de hoje, a partir dessa palavra aqui, ó. Deixando, você já está com a Bíblia aberta aí? Deixando, pois, toda a malícia e todo engano, melhor, vamos no verso 4, que é, e chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião uma pedra principal na esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Né? Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por a possibilidade de estarmos falando agora com nossos irmãos pela internet. Obrigado, Senhor Deus. Eu sei que o inimigo tem trabalhado para que as pessoas não assistam o culto, não tenham vontade, disposição. E quando elas vencem essas barreiras, ainda vem a situação de desânimo, para desanimar, para poder falar, não, isso aqui não vai funcionar. Mas o Senhor, a palavra diz que o inimigo ele tem trabalhado para destruir a obra de Deus, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, que é para destruir as obras do diabo, e elas já estão derrotadas em nome de Jesus. Amém? Então, o que diz a palavra aqui, meus irmãos? O que a palavra está dizendo aqui, né? Que nós estamos falando, entenda bem a situação, né? Jesus, ele tem uma missão: edificar a casa espiritual, né? E essa casa espiritual, que é a morada de Deus, né? Porque Deus, ele passou a morar em nós. Quando você recebeu a Jesus Cristo, quando você recebeu ele como seu Senhor, você nasceu de novo, né? Quando houve o batismo do arrependimento, você resolveu seguir a Cristo, você nasceu de novo e você passa a ser templo do Altíssimo. Então, Jesus ele vem para construir a casa espiritual. E aí, nessa construção, né, eu quero que você entenda um pouco essa estrutura que nós vamos falar aqui, né? Então, as casas hoje, como é que elas são feitas? Umas são de estrutura de madeira, outras de tijolos, ou que se diz alvenaria, né? Que é tijolo, cimento, concreto, ferro, né? Enfim, mas quando a gente fala em casa espiritual, né? Quando nós falamos na casa espiritual, elas são feitas com pedras vivas, né? A casa espiritual que Jesus ele veio para edificar, elas são feitas com pedras vivas. E a primeira pedra, a pedra principal da casa espiritual, que é morada do Altíssimo, a primeira pedra está aqui, no verso 4. Chegando-vos para ele, para Jesus, a pedra viva, né? Então, a primeira pedra viva é o próprio Senhor Jesus, né? Ela foi rejeitada por os homens, mas eleita por Deus, né? Deus colocou a ele, né? Eis que põe em Sião, como está lá na Escritura, uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, Jesus é a pedra viva principal. Então, quando você vai fazer uma casa, né? Como é que é a estrutura de uma casa? A estrutura de uma casa começa pelo alicerce, a fundação, tá? Então, os fundamentos da nossa fé, para montar a casa espiritual, nós precisamos ter fé. E o fundamento da nossa fé é que Jesus é o alicerce da nossa casa espiritual. Ele é a fundação. E sobre ele que vai ser edificado a casa espiritual. Então, Jesus é a fundação e nós somos pedras vivas que vai sendo erguido a igreja de Cristo aqui na terra, né? Então, no reino espiritual, essa igreja ela é constituída de pedras vivas. Jesus, né? Lá no alicerce está colocado Jesus. E as paredes, a igreja de Cristo, formada por pedras vivas, eu, você, nós que temos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então,
nisso aqui, vocês já entenderam essa estrutura. Então, do mesmo jeito que vocês aprenderam, né, através daquele louvor, não construa sua casa na areia, né? Então, do mesmo jeito que nenhuma pessoa sábia colocaria, né, a parede, eu vou fazer uma casa aqui, aí ele começa a colocar os tijolos na areia, né? Ele não faria isso, uma pessoa sábia. Ele vai colocar o quê? Um alicerce, né? O alicerce é uma base firme, ele faz a fundação, prepara ali uma parte bem sólida, né? E esse alicerce, que é o fundamento da nossa fé, é Jesus, né? Então, como ninguém colocaria uma parede, começaria a construir uma parede em cima da terra, antes, o que ele faria? Um alicerce, e esse alicerce é Jesus, né? Então, também nós somos as pedras vivas usadas para erguer a parede em cima desse alicerce, né? Então, o alicerce está colocado lá e agora vem as pedras vivas sobre esse alicerce para fazermos a casa espiritual. Irmãos, antes da gente seguir aqui, na época de Jesus, né, lá em Israel, era costume das pessoas lá, essa linguagem que Pedro usa de pedras vivas, para eles não foi dificuldade nenhuma o entendimento dessa palavra, porque quando eles faziam casas lá, eles não tinham tijolos. Lá, quando não era tenda, eram casas de pedras, que era posto pedra sobre pedra, né? Então, as pedras que eles buscavam para edificar uma casa, então, enquanto essa pedra estava lá nos montes, nas pedreiras, era chamada de pedra, rocha, né? Como se diz mesmo, que a gente já conhece, né? Porém, quando aquela pedra era levada para casa, para edificar uma casa, aquela pedra, ela era trabalhada, ela não chegava lá e as pessoas iam colocando pedra sobre pedra, que ia cair. Eles davam uma preparada nas pedras, tiravam aquelas pontas, né? E a partir do momento que aquela pedra tinha um formato que eles precisavam, que eles conseguiam tirar as quinas delas, as pontas delas, aquela pedra era colocada naquela parede, e ali, a partir de agora, aquela pedra é chamada pedras vivas, pedras úteis, né? Então, olha só, né? Então, as pessoas, enquanto aquela pedra estava lá na pedreira, era chamada pedra, era uma pedra comum, né? Uma rocha. Mas quando ela era trabalhada, ela já não era mais uma pedra, era chamada de pedras vivas, pedras úteis, né? Então, da mesma forma, irmãos, quando Jesus está preparando a sua casa, né, espiritual, ele nos traz, éramos pedras, né? Mas ele trabalha cada um de nós, ele vai trabalhando, tirando as nossas quinas, as nossas pontas para não machucar. Imagina você na sua casa, se você tem uma mesa de vidro, por exemplo, com certeza você já pediu para alguém tirar a quina da mesa para a criança não se machucar. Da mesma forma, as pessoas que iam fazer as casas, elas tiravam aquelas pontas, né? Então aquela pedra trabalhada, ela já não era mais uma pedra normal, era uma pedra viva. Então isso é a mesma coisa quando Deus está chamando, Jesus está chamando para construir, edificar a sua casa espiritual. Ele está chamando a cada um de nós que escolhemos seguir a Cristo, né, como nosso Senhor. Ele começa a trabalhar cada um de nós para que a gente possa ser pedras úteis para a obra de Deus. Amém? Você entendeu isso aí? Então, Jesus é a pedra angular. A palavra diz assim, né, como eu li aqui mais à frente, né, que, como também está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, nós precisamos edificar a casa de Deus. O Senhor está edificando a casa do Senhor, né? E aí Ele nos escolhe, né? E a partir do momento em que Ele nos escolhe, Ele começa a nos moldar. E a edificação, ela é moldada, e a referência é Cristo,
né? Então, a palavra de Deus, ela veio para nos trazer uma referência, né, para nós sermos moldados segundo a imagem de Jesus, segundo diz lá a palavra, né? Então, para que Jesus possa nos usar, Ele primeiro nos molda. E nesse processo de formatação da pedra, nesse processo que Deus está preparando para que nós sejamos as pedras vivas aplicadas nessa igreja de Cristo, existe um momento em que nós somos trabalhados, então há momento de desconforto, né? Então, se você, né, tem sentido assim situações de desconforto, não fique preocupado que, olha, é Satanás que está atuando na minha vida. Não. Deus trabalha na nossa vida para tirar as nossas arestas, tirar aquilo que é ponta, aquilo que não está em conformidade com o seu padrão, para que nós possamos ser pedras vivas, pedras úteis na casa de Deus, né? Então, nisso aí, né, não tem assim essa preocupação. Então, é um processo que nós vamos ter que passar. E quando nós passamos, né, Deus está trabalhando para a nossa vida, né, sermos pedras úteis no reino de Deus. É mais ou menos que nem você, uma criança, não sei, você que tem filho, eu não lembro com quantos anos, que ele começa a trocar o dente de leite para o dente, né, definitivo. Então, é um momento de desconforto, né? É um momento de desconforto. Tem aquele momento lá que aquele dente fica incomodando, que está mole, tem que tirar, e para tirar dói, tem medo, né? É um momento de desconforto. Vai ter aquele momento em que a criança vai ficar com a janelinha aberta, né? Nós temos os nossos netos aí, a Rebeca está com as janelinhas abertas, o Rafael já fechou a janelinha dele. Mas tem esses momentos que nós ficamos feios, às vezes, para aquilo que nós queríamos, mas Deus está preparando para uma coisa melhor para nós, né? É uma situação, é um processo, né, que nós temos que passar para Deus melhorar a nossa situação, porque nós vamos estar moldados segundo a vontade de Deus. Então, às vezes, irmãos, quando nós falamos aqui, né, de que somos chamados para sermos pedras vivas, né, para sermos a casa espiritual, né, morada do Altíssimo, nós não podemos esquecer também, nós somos chamados para a igreja do Senhor Jesus Cristo está marchando. Como vocês viram, vocês veem, o inferno, ele não se conforma. E aí, nós não estamos falando que um dia o inferno vai começar a trabalhar contra a igreja. Ele já está trabalhando já há muito tempo para que a igreja de Cristo ela fique parada, né? Então, para isso, quando nós nos dispomos a servir, que nem o nosso trabalho aqui, de levar a palavra para vocês, você não imagina aqui quantos desafios, né? O louvor, tantas coisas para acontecer, a transmissão, quantas lutas. São lutas, mas eu quero que você entenda, né, que são, às vezes, situações acontecem na nossa vida, são experiências que nós vamos tendo de maturidade, né? Deus está preparando para que a gente possa estar cada vez mais forte. Eu não sei se você, alguém aqui que está assistindo, né, teve a experiência de exército. Porque quando nós falamos aqui que nós somos chamados para ser pedras vivas, nós também somos chamados para ser guerreiros, né, para irmos à luta, né? E nisso, nós precisamos ser treinados. A palavra diz lá em Efésios, para nós colocarmos a armadura de Deus, né, nos proteger a nossa mente, né, contra pensamentos que não são do Senhor, preparar com o escudo da paz, pegar a espada da justiça. Então, enfim, Deus nos treina para isso. Então, é importante. Eu não sei se alguém aqui serviu o exército, né? Mas, assim, todo o brasileiro, 6 meses antes de completar 18 anos, ele tem que se alistar no serviço militar, né? Então, e a maioria dos pais que eu conheço fala assim, eu quero ver se eu consigo tirar meu filho de servir o exército. Eu morava lá em Pompeia, no interior, lá tinha tiro de guerra. Então, irmão,
é uma experiência tremenda você fazer aquela preparação. Por quê? O exército, ele prepara as pessoas. Ninguém é chamado para ir para a guerra e vai lá sem uma preparação, um treinamento. Então, o servir o exército, você recruta, né? Como eles dizem aí, né? O recruta, ele é treinado para situações de guerra, né? Você tem que começar, né? Começa com preparação física, né? Pessoas que não têm preparação física vai ter que entrar em forma, porque senão, né, os exercícios são puxados e você é pressionado a fazer todos os exercícios. Você tem que conhecer as armas, você tem que atirar com fuzis, né? Não sei se hoje tem outras armas, mas assim, na época era fuzil, tá? Você tinha que saber desmontar uma arma, né? Você tinha que passar por treinamentos de guerra para que, se houvesse uma situação real, você não ia chegar lá e cair, como diz assim, de paraquedas, né? Então, nisto, há no exército uma preparação para o soldado ir para a guerra, sabendo, né, das situações que ele tem que enfrentar. Então, nisto aí, eu vejo o seguinte, né? Tem muitas pessoas que querem servir a Deus, mas a gente tem falado, né? Cada vez está chegando mais perto, né, de Jesus voltar. E o que acontece? O diabo, ele quer levar mais e mais pessoas para o inferno com ele. Ele já está condenado, ele não tem jeito, não tem mais como. Mas aí a proposta dele é levar mais e mais gente para o inferno. Então, nisso aí, irmãos, eu quero que vocês saibam o seguinte, né? Deus tem levantado o seu exército, Ele tem nos treinado, nos trazido para trazer assim, orientações, para que a gente não se submeta, não caia nas armadilhas, né, do maligno, porque o inimigo está aí para nos derrotar. Mas o Senhor tem treinado os seus exércitos, os seus filhos, para que sejam soldados que, quando nós estamos assim encarando situações, nós vamos estar entrando para vencer, né? Porque aquele que não se prepara, com certeza ele vai ter dificuldade. Então, eu estou falando aqui, né? Imagina o irmão que tomou uma posição dentro, né, servir a Cristo, mas é aquele crente que só quer saber de receber, só quer saber de ser abençoado com a ministração da palavra, mas ele nunca se manifesta em nada nos trabalhos da igreja. Ele não quer saber dos treinamentos que Deus dá. Deus traz experiência para nós. Então, a pessoa fica como aquele que está ali só recebendo, ele acaba ficando obeso, né? E a obesidade espiritual também mata, né? É terrível, porque ela tem morte espiritual. Quando a pessoa não pratica, né, recebe a palavra, mas não pratica, então você tem dificuldade. Então, quando você fala o seguinte, não, eu quero começar então para valer, eu quero me preparar, quero ser um guerreiro de Cristo, né? Eu quero ser essa pedra viva, útil para Deus. Então, a primeira coisa que você vai ser chamado, quando você entra na academia de Cristo, é começar um projeto de treinamento com rigor. Um horário para você levantar, para começar o seu devocional mais cedo, né? Então, levantar mais cedo para ter tempo para orar, ter tempo para ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, porque a minha vida é muito corrida. Levanta mais cedo, né? Você que faz o seu tempo. Então, quando a gente começa a falar realmente, eu estou muito obeso, eu preciso entrar em forma, porque realmente cada vez fica mais difícil. Se você não estiver preparado, né, vem essas situações e nos derrubam. Mas quando nós estamos firmes na fé, quando nós estamos caminhando com Cristo, né, temos uma vida com Deus, é outra coisa. Quando você tem uma vida saudável, né,
de uma prática de leitura da palavra, quando você tem procurado assim se empenhar, buscar a revelação de Deus para a sua vida, aquilo ali vai trazendo cada vez mais fortalecimento para a sua vida. Então, nisto, nós temos que entender o seguinte, né? Quando você busca uma experiência com Deus, se você não quer, Deus não vai te arrastar do seu sofá. Mas quando você fala assim, não, eu preciso conhecer mais esse Deus, eu preciso ter intimidade com a palavra, porque eu sei que vai me fazer falta. Tem situações que têm confrontado, né, os cristãos, e aquelas pessoas que não estão firmes, elas têm sido, né, têm desfalecido. Tá? Então, a palavra diz assim, né, revistais, né, da armadura de Deus, para que no dia mau, depois de passar pelas lutas, né, você esteja em pé. Né? Então, como é que nós vamos passar? Nós vamos passar por lutas. Tá? Nós vamos passar por lutas. E como foi dito aqui, né, lá em Tiago, ele fala assim, alegrai-vos, né, passar por várias tribulações, porque nisto nós vamos ser provados e a nossa fé vai se fortalecer. Nós vamos melhorar cada vez mais, nós vamos estar mais fortes. Então, vai ter situações na sua vida. Quando nós buscamos experiência com Deus, Deus nos dá. Por exemplo, pessoas que têm luta, né, têm fraquezas assim, na área do orgulho. Tá? Olha, Senhor, eu sei que eu errei porque eu fui orgulhoso, eu abri uma brecha na minha vida. Eu queria que o Senhor me ajudasse, né, a derrotar esse orgulho da minha vida. Deus vai te ajudar. Só que Deus não tem lá um botão que Ele aperta e tira o orgulho da sua vida. Ele vai te dar uma oportunidade para você vencer o orgulho. Vai ter uma situação que possivelmente você possa precisar de alguém, de uma pessoa que você menos se relaciona, e aquela pessoa está pronta para te ajudar, e você fala assim, mas eu vou pedir para aquela pessoa que eu nunca fui com a cara dela. Então, nisso aí, a gente tem que entender que Deus ele cria as oportunidades para você vencer as suas lutas. Então, Deus está sempre querendo nos ajudar, mas nós temos que entender como é que Deus trabalha. Então, você tem que saber que tem situações que você só vai ficar forte se você viver aquela situação. Você tem que passar por dificuldade para você aprender a depender de Deus. Pessoas que passou a vida inteira achando que ele era autossuficiente. De repente, a gente vê nessa pandemia que do nada a empresa quebrou, do nada parou o comércio, deu um lockdown, deu tantas situações. E agora? E agora? E agora, irmãos? Aquele que confia em Deus, aquele que tem fé no Senhor, ele crê, né? E Deus vai abrir uma outra porta. Aquela pessoa que não sabe o que é depender de Deus, ele enlouquece. Né? Por isso, né, Deus está preparando para nós, né, sermos fortes, preparados para essa situação. É como se estivéssemos preparando para ir para a guerra. Né? Nós temos que ser treinados, temos que aprender um regime de fortalecimento espiritual, de ler a Bíblia, de buscar na palavra de Deus, né, o entendimento, ter fé, né, saber que Deus nos ouve. Se Ele nos ouve, então nós vamos seguir em frente e nós vamos vencer. Tá? Então, a edificação da casa de Deus, ela tem aqui, como eu disse, né, os alicerces e tem as pedras vivas. E as pedras vivas somos eu e você, na medida em que nós buscamos, nós aceitamos o senhorio de Jesus, né? Nascemos de novo, então Deus nos coloca como pedra viva para a edificação da casa espiritual. Mas tem um terceiro elemento que faz parte da edificação de Deus, né? Então tem um terceiro elemento que, além do alicerce, que é Jesus, das pedras vivas, nós precisamos de um terceiro elemento da sustentação da obra, que são as colunas, né? Que são as colunas. Então as colunas são muito importantes. Então, ninguém vai construir uma parede
e colocar peso em cima daquela parede se não tiver uma coluna de sustentação. Porque nisso aí nós vamos ver, né, que realmente a estrutura foi feita, né, de uma forma que a parede tem uma finalidade, mas sem as colunas aquela obra não vai se sustentar, né? Então nisso aqui eu queria lembrar os irmãos que como é que funciona a coluna, né? Se você olhar numa obra, a coluna ela vai ser integrada com o alicerce, né? Então a coluna ela é preparada para estar ligada ao alicerce e depois as paredes vão estar amarradas nas colunas para dar sustentação, né? Para aquelas paredes ficarem fortes, né? Então nisso aí eu queria falar para vocês o seguinte, que as colunas, né, ela faz parte da estrutura de uma obra e é a parte muito importante. Depois dos alicerces, vem as colunas, e depois das colunas é que fecha-se as paredes, porque as colunas têm que estar ali para poder dar sustentação para as paredes, né? Então, nós temos que entender que as colunas têm uma função importante de resistir aos pesos, suportar, né? Se você vai ter um peso, uma cobertura, você precisa de uma coluna forte, resistente. E a coluna, para isso, ela recebe o que é a coluna na casa espiritual? É a pedra viva. É a pedra viva, porque ela tem, assim, uma sensibilidade maior da mão de Deus operando na vida dela, um chamado de Deus, e aquela pedra viva, então ela começa a se colocar na mão de Deus, começa a ter mais disposição, deixar Deus usar ela, e ela começa então a ser fortalecida para ser a sustentação daquela obra, né? Então o que uma coluna recebe, né? Uma coluna recebe, ela recebe, além da pedra normal, ela vai receber concreto, ferro, ou seja, a coluna é a pedra viva reforçada pelo poder de Deus, né? Deus vai trazer uma força que não é dela, vai trazer um suporte para ela que ela não tinha antes de se tornar coluna, né? Então ela era uma pedra viva, tá? Então, nisso aqui, eu queria dizer para os irmãos que as colunas elas tornam-se uma parte muito importante na obra. E as colunas, ela não somente têm o reforço, a sustentação, como também a coluna é a beleza da obra. Embeleza uma obra, né? Quando Salomão construiu o templo, não sei se dá para a gente passar aqui um templo de Salomão, né? Tem a foto, dá para colocar aí? Subir a foto do templo de Salomão? Aí, vocês vão ver que no pórtico, que é a entrada, né? No pórtico da entrada, olha lá, vocês estão vendo ali o templo de Salomão, né? Tem duas colunas. Você consegue ver, né? Duas colunas que se destacam na entrada. E a coluna, como eu disse, ela não somente é uma posição de reforço para a obra, como também, quando a gente fala, né, quando a gente fala assim, da casa espiritual, ela tem uma posição de honra também, né? Então, aquelas colunas da obra do Templo de Salomão foi as duas partes, a única parte da obra que receberam o nome. Então, vocês sabiam que a coluna lá do Templo de Salomão, uma chamava Jaquim e a outra Boaz, né? Então, nosso templo aqui também, nós temos duas colunas, né? Vocês, não sei se você consegue ver aí, dá uma afastada aí na câmera. Nós temos duas colunas, só não colocamos o nome dela, né? Mas uma vai ser a Jaquim e a outra Boaz, né? Então, a coluna, ela não só sustenta a obra, né? Ela não só sustenta a obra, como ela embeleza, tá? Ela tem uma posição de honra naquela obra. Então, na edificação, na casa espiritual, então a coluna é parte importante, né? Uma obra, ela se estrutura a partir das colunas, tá? Então, quando você tem um chamado especial, quando você começa a perceber um chamado de Deus na sua vida, você começa a se dedicar mais, né? De repente,
você que participa aqui da igreja BFO, aqui em Osasco ou lá em Sorocaba, às vezes você é aquela pessoa que cuida da parte do Ministério Infantil, você às vezes é a pessoa que cuida do som, que nós temos aqui, tem as pessoas do louvor, são pessoas, colunas, que faz com que a obra de Deus continue, né? Então são pessoas importantes, todos, né, aqueles que sentem um chamado, falam assim, não, eu tenho um compromisso, então são colunas que Deus vai vendo, vai enxergando no coração daquela pessoa e vai começar a trabalhar. Então, aquela pedra viva, né? Aquela pedra viva começa a buscar no Senhor uma coisa maior, começa a buscar no Senhor uma força e o Senhor começa a fortalecer, né? Assim como uma coluna, você reveste aquela pedra viva de concreto, de ferro, para poder ela ficar forte, resistente, suportar. Deus também reforça as colunas da sua igreja, né? As casas espirituais, como poder, com unção, com uma força, né? E dá aqueles ministérios, né? Que vai trazer para você uma força que não é da sua... Você não consegue, falando, não é comigo, eu estou fazendo isso, mas é Deus que está me capacitando. Então, nós estamos mostrando aqui as colunas, né, da nossa igreja, né? Então, nós temos aqui 2 colunas aqui no púlpito, né, aqui no pórtico aqui do púlpito, também 2 ali na entrada, né? Então, as colunas, quando começamos aqui a nossa igreja, né, o pastor João teve aqui inspiração para estarmos trazendo aqui, colocar as colunas. Por quê? Porque a igreja precisa de coluna, né? A igreja, toda a obra precisa de coluna. Então, como é que são as colunas? Quem são as colunas? São as pedras vivas que sentem esse chamado de Deus, e Deus começa a trabalhar, e aquela pessoa começa a receber uma capacitação maior, uma preparação maior, né? Então, imagina, né? Deus chama, mas Deus capacita, né? Então, essas colunas são importantes na obra de Deus. É importante na casa espiritual. Então, eu queria trazer, né, uma situação para vocês, uma ministração assim para a gente entender como é que nós transformamos pedras vivas em colunas, né? E para isso eu vou usar aqui uma referência que é o ministério de Pedro, né? O ministério de Pedro. Pedro, né? Ele, quando teve uma passagem lá em Lucas, não, em Mateus 16:13, né? Que Jesus vinha vindo do lado de Cesareia, né? E ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser que eu sou, né? Aí uns falam assim, uns falam que é Elias, o outro fala outro profeta. E vocês, quem dizem? Pedro fala assim, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nisto, a palavra diz que Jesus falou assim, muito bem, Simão Barjona, né? Não foste carne nem sangue que te revelaste, mas fosse o próprio Deus que te revelou. Agora eu vou te revelar uma coisa. Aí Jesus fala assim, tu serás Petra, Cefas, né? Que é pedra, né? Então, tu serás Pedro. Então, a partir de hoje, né, já que você me revelou que eu sou o Cristo, eu vou te dar uma revelação. Você será pedra, né? E sobre essa pedra eu edificarei a igreja. Então, Jesus já falou, você é pedra viva, Pedro, né? Você é pedra viva. Então, desde então, Pedro já foi revelado como pedra viva. Mas Deus tinha um plano maior para Pedro, né? Deus tem um plano maior, né? Pedro seria chamado para ser coluna da igreja, assim como você, né? Você hoje, se você ainda não é coluna, você é pedra viva, que você já entendeu a sua posição na casa espiritual, você é pedra viva, mas Deus tem planos para a sua igreja. Nem todas as pedras vivas serão colunas, mas Deus está olhando a formação de coluna na nossa igreja. Eu falei para vocês, né, que nós estamos com um curso de obreiros. O que é o curso de obreiros, senão uma direção de Deus para a capacitação das colunas? As colunas, para serem colunas, precisam ter preparo. Precisa ter, né, mais musculatura espiritual. Precisa ter mais conhecimento.
né? E Deus nos deu a oportunidade desse curso de obreiros para estar trazendo esse suplemento, né? Esse suplemento de conhecimento, de informação, para que a igreja possa ir montando já as colunas, e Deus está olhando os corações. Então, nisto, né, Pedro também estava sendo preparado. Pedro, Jesus, ele vinha acompanhando a vida de Pedro desde o seu chamado, que nós já pregamos sobre o seu chamado. Mas aí, o que aconteceu lá, né, nessa passagem, né? Então, Jesus fala assim, porque tu és Pedro, Cefas, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Então, Jesus já falou, você vai ser coluna, né? Pedra viva você já é. Agora, você vai ser coluna, né? Então, olha só, né? A pedra viva, né, antes de ser coluna, ela também passa por situação, porque, como eu disse, Satanás, ele sabe quando a pessoa tem um chamado, e ele começa a atuar para derrubar aquela pessoa, para desanimar, não, né? E tentar tirar você da obra de Deus. Olha só o que aconteceu, né? Em Lucas 22, 31, abre comigo lá essa passagem do Evangelho de Lucas 22, 31. A palavra diz aqui, ó, que Jesus falou assim, né? Ele chamava ele de Simão Pedro. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, né? Então, Lucas 22, 31. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, né? Então, Jesus falou o seguinte, Pedro, né? Ele fala Simão, Simão, né? Que é Pedro, né? Satanás reclamou para vos peneirar contigo, como trigo. Então, nisso, Jesus está falando assim, Pedro, fica esperto, porque Satanás já está de olho em você e ele quer peneirar você, né? Peneirar é colocar em tribulação, né? Como é que você peneira, por exemplo, na roça, né? Você peneira o feijão, você joga ele para cima para que a palha seja afastada do feijão, né? Quando você peneira o feijão, você joga aquilo lá para cima, o vento leva a palha embora. Então imagina a situação daquele feijão, né? Sendo jogado, chacoalhado, né? Tudo. Então, aí o que aconteceu nessa passagem, né? E ele falou o seguinte, né? Satanás reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Jesus não falou que não ia deixar ser peneirado. Jesus não falou assim, não vai pôr a mão em Pedro, não. Tá? Por quê? Porque essas situações, às vezes Deus permite para nós nos fortalecermos, para nós passarmos por experiência, para amadurecimento, para entendimento que Deus está conosco, mas que nós temos que também ficar atentos. Qual foi a atitude, né? Qual foi a atitude de Pedro, a hora quando Jesus falou isso aqui para ele? Pedro não falou assim, e o Senhor, Jesus, me livrou dessa, me tirou fora dessa? Não. Pedro falou assim, Senhor, eu estou pronto. Para onde tu levares, eu também vou. Se tiver que ser preso contigo, eu vou. Se tiver que morrer contigo, eu vou. Olha só. Olha só. Quando nós estamos falando, né, no reino espiritual, né, no reino espiritual, nós temos que sempre nos colocar o seguinte, né? Sempre nós precisamos da mão de Deus. Sempre precisamos que Deus nos ajude. Sempre nós precisamos que Deus nos livre, né? E não falar assim, não, pode deixar que eu encaro o que vier. Aí Jesus falou assim, Pedro, você não sabe de nada, hein? Porque essa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, né? E Pedro, né, deve estar sonhando, porque eu jamais vou fazer isso.
O que aconteceu? Nós conhecemos a palavra, né? Que quando Jesus foi preso, quando ele foi levado preso, né? Os discípulos todos fugiram e todo mundo caiu fora. E nós vamos ver aqui que, como Jesus falou que Pedro o negaria, né? Então vamos ler lá no verso, nós estamos ainda em Lucas 22, vamos ver no verso 54. Olha só o que aconteceu. Lucas 22, verso 54. A palavra diz assim, que então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia ele de longe, né? A palavra diz que Pedro seguia de longe. E havendo-se acendido um fogo no meio do pátio, estando todos sentados, ele assentou-se. Pedro se assentou entre eles. E uma certa criada, vendo-o assentar ao fogo, né? Logo ele pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele, porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Né? E pouco depois, vendo um outro, disse: tu também é um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que diz. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Né? Nesse momento, Jesus estava passando ali, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como ele lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Irmãos, é aí que começa a transformação de uma pedra viva em coluna. Não importa quantas vezes nós caímos, né? Nós temos que saber que o Senhor tantas vezes nos levantará. Mas Pedro chorou amargamente. Pedro reconheceu, né, a prepotência dele. Pedro reconheceu que ele estava ali se dizendo que ele era o tal. Na verdade, Jesus falou assim: Pedro, você não é de nada. Na hora que precisar, você vai fugir. Você, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: é um absurdo. Eu vou para onde o Senhor for, eu vou ser preso com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor. Mas na verdade não era nada disso, porque Jesus conhece as nossas fraquezas. Mas mesmo assim, Jesus, antes de Pedro negá-lo, antes de acontecer isso tudo, quando Jesus disse isso, lá no verso 54, Jesus fala o seguinte, né? Ele fala assim, ó, então, no verso 31, ali. Então eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, né? E, então, veja bem, né? Jesus falou o seguinte: você vai cair. Você vai, não é nada disso que você está me falando, eu sei, né? Porque Jesus, ele tem esse poder, né? Ele tem essa revelação, né? Então, Pedro, mas ele falou o seguinte: tu, quando converteres, né? Não é que Pedro ia se converter ainda, mas quando você se recuperar da queda que você vai ter, né? Quando você se recuperar, fortalece os teus irmãos. Irmãos, é aí que uma rocha viva transforma-se em coluna. Quando nós sabemos que nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacita. Quando nós sabemos que nós vamos ter situações de dificuldade, né? Pode ter situação que você vai até se envergonhar do que você fez. Pedro chorou amargamente. Ele percebeu, né, o quanto ele foi assim, negligente, porque ele falou uma coisa e fez outra. Então Pedro estava ali arrasado, né? E aí depois vem a morte de Jesus, vem tudo que aconteceu,
o que nós sabemos a respeito dos acontecimentos? Que logo que depois que Jesus foi crucificado, que Jesus ressurgiu e depois ascendeu ao céu, Pedro, ele se afastou do ministério. Pedro chamou os seus amigos, não. Pedro falou assim, eu vou pescar, eu vou voltar para a minha vida de antes. E nisso, a palavra diz lá em João 21:15, que acompanharam ele, mais 5 ou 6 discípulos com ele. Então, naquilo ali, olha só como é que Jesus trabalha, olha como é que a Bíblia trata aqui. Aonde foi que Pedro negou Jesus a primeira vez? Assentado em torno de uma fogueira, Estava ali em torno da fogueira, ele estava ali junto, e aí aquela mulher falou assim, você é um deles? Ele falou assim, mas de jeito nenhum. Jesus, depois que Pedro se afasta, e vai lá, volta para a sua região para pescar, Vou ler aqui com vocês, João 21, verso 15, A palavra diz que quando Pedro estava ali pescando, voltou a pescar e com ele foi os outros discípulos, depois de terem jantado, disse Jesus... Não, isso aqui é João 21:15. Disse Jesus... tem. Um pouquinho antes. No verso 8. Verso 4. Sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Então, estou lendo aqui João 21, verso 4. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam, não. Que não tinham pego nada. Então, ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, que é João, disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, ele cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas. Jesus estava ali, já tinha feito uma fogueira. E um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra e trouxe ali 153 peixes, grandes peixes. Disse-lhe Jesus, vinde, jantai. E nenhum discípulo ousava perguntar, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e lhe deu semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse, então apacenta os meus cordeiros. Irmão, então antes de Jesus ascender ao céu, eu falei, acho que eu troquei aqui, nessas idas e vindas, Pedro, mesmo já tendo visto que Jesus tinha ressuscitado, porque foi o primeiro que Jesus apareceu, foi para Pedro, dos discípulos, não das mulheres. Aí, o que acontece? Pedro, ele volta para trás, ele dá um passo, no seu ministério. Mas Jesus, ele vai tratar com Pedro. Jesus, a palavra diz que, sendo pela manhã, de madrugadinha ainda, Jesus apareceu na praia e eles estavam chegando lá, não tinham pego nada. Jesus preparou uma fogueirinha, quando eles chegaram tinha brasas. Então, do mesmo jeito que Pedro negou Jesus a primeira vez, Jesus preparou uma fogueira para poder ter uma conversa com Pedro. Olha só, como é que Jesus, ele trata, ele sabe de cada um de nós, sabe das fraquezas. Ele já tinha dito lá, quando Pedro falou que o diabo, Satanás queria peneirar ele, ele fala assim, olha,
eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, porque ele já sabia que Pedro ia desanimar, né? E aí, nisso aí, ele fala o seguinte, olha, mas ele tinha certeza também que ele ia se levantar, né? E ele fala o quê? Ele fala assim, olha, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Quando você se levantar dessa queda, eu vou estar te esperando. Então, Jesus, né? Como é que Pedro se transforma nessa coluna importante para a igreja, né? Porque Jesus trata, né? Jesus sabia do coração de Pedro, sabia que ele estava desanimado, sabia que a fé dele ia desfalecer. Falou, eu roguei por ti, né? Mas nisso aí, houve o quê? Né? Houve quando Pedro fica sabendo que é Jesus que está na praia, que João fala assim, ó Pedro, é o Senhor. Ele foi o primeiro a pular, né? Porque é isso que importa. É isso que importa, né? Nós saber que Jesus tem um chamado na nossa vida, o Senhor nos escolheu. Se você tem um chamado, olha, eu estou aqui ouvindo essa mensagem, mas eu acho que eu sou pedra viva para a edificação da igreja, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui que o Senhor está falando, que vocês são colunas, né? São pessoas que o Senhor fala assim, eu vou te capacitar, e sobre a sua vida eu vou te trazer ministério, eu vou trazer unção, eu vou trazer conhecimento, né? Então, para que serve uma coluna? Para sustentar o peso, né? Sustentar, suportar, né? Então, irmãos, a coluna está liga diretamente no alicerce, que é Jesus. As paredes também estão sobre Jesus, mas elas estão amarradas nas colunas. Então, as colunas são importantes, né? E tanto é que lá em Apocalipse 3,12, a palavra diz assim, né? Apocalipse 3,12, eu vou abrir aqui para vocês. Vamos ver se eu coloquei ela aqui. Deixa eu chegar na Bíblia mais rápido aqui. Apocalipse 3,12, o Senhor fala assim, a visão de João, ele fala assim, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, o povo de Deus, quando João trouxe essa visão de que eles seriam colunas no templo de Deus, eles já sabiam. Porque se você olhar as construções antigas, né, as ruínas, o que sobram? As colunas, né? Você vê que as coberturas já caíram, as paredes já caíram, mas estão lá firme as colunas. Então, as pessoas sabem que numa edificação, coluna é alguma coisa muito importante. E Deus tem um ponto de honra, né? O olhar de Deus para as colunas é uma questão de honra. Deus quer honrar. E a palavra está lá em Apocalipse 3,12. Ao que vencer, será vestido, ou melhor, volta aqui no 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Não é à toa que aquelas colunas estão firmes nessas ruínas. Está ali firme, tá? Então, irmãos, Deus está formando colunas na nossa igreja. Pedras vivas. Você tem chamado, você já é pedra viva do Senhor. Você, não importa se você não está no nosso ministério, você é pedra viva, chamada para edificar a obra de Deus. Mas se você sente também um chamado de coluna, né? Vai em frente, irmãos. Vai em frente. Não desista, não desfaleça. Pedro desfaleceu, né? Pedro chorou amargamente porque ele falou que ele ia morrer com Jesus, ele ia ser preso com Jesus, mas Jesus falou, você não vai fazer nada disso. Mas mesmo assim, Jesus falou assim, eu te espero lá na frente, né? Não tem problema, não tem problema, porque quantas vezes nós caímos, o Senhor nos levantará. Se nós entendemos, né, o chamado que nós temos, o Senhor falou o seguinte, né? Pode uma mulher, né, que está amamentando o seu bebê, né, abandonar ele, sendo ela que gerou? Até pode acontecer, mas eu jamais te abandonarei, né? Então, aqui a palavra fala que as colunas serão
será um ponto de honra, né? O que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus. Eu me lembro ainda, quando eu estava no ministério da Nikkei, o pastor Kamakura falou que nós seríamos colunas, né? Eu achei interessante. Naquela época, eu estava começando na igreja, não tinha ideia nunca que eu seria um dia pastor, né? Mas eu achei interessante. E aquilo ali falou no meu coração, né? Opa, coluna, me interessou, né? Me interessou. Por quê? Porque quando nós estamos falando que o Senhor está procurando colunas, pedras vivas vocês já são, né? Quando vocês buscaram, né, nasceram de novo, quando vocês aceitaram o senhorio de Jesus, vocês já são pedra viva para edificar a igreja, a casa espiritual do Deus Altíssimo. Mas coluna, Deus forma. Coluna, você vai sendo fortificado. Coluna, quando você fala, eis-me aqui, né? Deus já vai começando a preparar, vai preparando aquele suplemento que você precisa de conhecimento. Mas o mais importante, você precisa saber que Jesus, né, ele reconhece. O Senhor conhece a nossa força, o Senhor conhece o seu potencial. E aí, quando ele vem tratar com Pedro, ele não vai lá, tinham 6 discípulos com ele, ele não chama os 6 para conversar e fala, Pedro, vamos conversar aqui. Em que momento foi essa conversa? Depois que Jesus deu o alimento para eles. Jesus falou assim, primeiro eu vou te alimentar, primeiro eu vou te fazer forte, primeiro eu vou te capacitar, agora vamos conversar. Pedro, tu me amas, né? Então no verso 15, aí sim, né? No verso 15, vamos lá, voltando aqui, João 21, 15. Um minutinho só, irmãos. João 21, 15. O Senhor falou assim, né? Depois de terem jantado, barriguinha cheia, alimentado, né? Jesus falou para Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Né? Aí ele fala o seguinte, né? Apacenta os meus cordeiros. Irmãos, para você entender essa passagem aqui, você precisa entender na tradução original. Na original, a palavra amas é ágape. Melhor, tem 3 traduções. Tem ágape, que é o amor de Deus. Tem filéu, que é o amor de filhos, né? Filho, pai e filho. E eros, que é o amor do casal, né? Amor, atração do relacionamento sexual. Aí, quando Jesus fala assim para ele, Pedro, tu me amas? Ele está falando, Pedro, tu me ágape? E ele responde, sim, Senhor, eu te filéu. Ou seja, a tradução que Pedro fala, o meu amor para contigo, não é esse amor todo que o Senhor tem comigo. Né? Não tenho esse amor. Né? Eu tenho o amor daquele que ama, aquele que se sente amado. O amor ágape é aquele que ama incondicionalmente. Né? O amor de Deus, ele te ama independente de você amá-lo. Já o amor filéu é aquele que eu amo, aquele que me ama. Né? Então, aí, era como se ele falasse, eu te gosto. Né? É como se Jesus falava assim, tu me ágape, tu me amas, e ele falava assim, eu te gosto. Aí na segunda vez ele pergunta, tornou-lhe a dizer a segunda vez, filho de Jonas, ama-me, ágape? E ele disse, sim, Senhor, tu sabe que eu te gosto. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus fala para ele assim no original, Pedro, tu me gosta? Porque ele viu que Pedro não tinha aquele amor que ele tinha para com ele. Mas mesmo assim, ele falou assim, tu me gosta? Sim. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então, ou seja, o Senhor, Ele sabe que às vezes ainda nós não temos aquele amor que nós vamos ter. Ele sabe que naquele momento Pedro não está com aquele amor tremendo por Deus, de dar sua vida pelo Senhor, como ele falou que daria. Na verdade, ele gostava de Jesus, mas ele não amava
a ponto de dar a sua vida, mas mesmo assim, Jesus falou o seguinte: eu te aceito como você está. Né? Eu não vou querer que você me ame já, mas Ele acredita que o nosso amor, à medida que nós vamos mergulhando, conhecendo o amor de Deus, nós vamos crescendo no nosso amor, e aí aquele que é coluna, ele depois vai ter um amor tão grande, né, por Deus, porque ele vai conhecer o amor de Deus, que ele vai ter um amor ágape. Independente dele estar sendo abençoado ou não, ele vai estar dando todo o seu empenho na obra de Deus. Tá? Então, esse é a coluna que o Senhor está formando na nossa igreja, está formando na igreja de Cristo. Tá? Então, eu convido você que tem um chamado, né, tem sentido aí, assim como eu senti, né, há tantos anos atrás, né, quando o pastor Kamakura pregou sobre coluna, né, eu me lembro, olha só, eu não lembrava mais dessa passagem até o Senhor me inspirar para pregar sobre coluna na nossa igreja. Eu me lembro que lá atrás, quando o pastor Kamakura pregou sobre que Deus estava escolhendo pessoas para serem colunas, né, e eu senti, né, que eu seria uma pessoa que eu poderia ser uma coluna. Nem tinha ideia de um dia estarmos assim, empenhados na obra de Deus como nós estamos hoje. Mas eu já senti. Então eu creio que você que está aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, né, você entende a importância das colunas. Nem todos serão colunas, mas se você tem se chamado, né, você é uma pedra viva, mas tem se chamado, não tenha dúvida que Deus vai te capacitar. Mesmo que você hoje fala assim: Senhor, eu te gosto, né? Eu não te ágape, né? Eu não tenho esse amor incondicional, né? Não, eu ainda estou fraco na fé, mas Deus te capacita, né? Então é para isso que são as colunas, né? Deus está preparando as pessoas para poder serem colunas, para a obra dele crescer, porque, como foi dito aqui, né? O inferno, né? Ele já perdeu, né? As obras, né, da igreja de Jesus vai continuar e as portas do inferno não prevalecerão, não vão resistir. Amém? Você crê nisso? Tá? Então vamos estar orando aqui.